Vamos para Salmos, e a gente vai ler o Salmo 42 e o 43. E 43. Vamos ler-os inteiro. Não são tão grandes. Todo mundo encontrou? Salmo 42 e o Salmo 43. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Para finalizar, verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, porque este é um texto riquíssimo e que trata, Senhor, da alma do homem, da alma do ser humano, Senhor. Trata, Senhor, sobre um trabalhar do Senhor na vida do homem, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê do teu entendimento segundo Cristo. Que o Senhor nos dê segundo a mente de Cristo. Entendemos as lições contidas nesta palavra para o fortalecimento das nossas vidas, para a edificação do teu corpo e para o louvor do teu nome, Senhor. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus e nos livra de todo mal, de todo aquilo que não provém do Senhor nesta hora, nesse momento. Abençoa-nos aqui, abençoa-nos aqueles que estiverem ouvindo através da mensagem na internet para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Bom, hoje a gente volta para Salmos, né? A gente estava em Salmos, falando sobre o manancial da vida, e depois a gente fez uma breve interrupção aí nesse feriado para falar sobre as marcas de Jesus, e agora a gente retorna para Salmos. Os Salmos, né, para mim, eu vejo como um livro riquíssimo, né, cheio
de assuntos a serem tratados. Se a gente limitar o livro de Salmos a um só tema, eu acho que a gente limita demais, né? Porque há muitos assuntos sendo tratados aqui. Né? É um livro que trata sobre relacionamento de Deus com o homem, é um livro que trata sobre redenção, sobre cura, sobre libertação, é um livro que trata sobre o sentimento humano, sobre a alma do homem, sobre o coração do homem, sobre o interior do homem. É um livro que tem palavras de consolo e de exortação. Então, se a gente limitar a um só tema, né, a gente vai limitar demais, né, aquilo que esse livro pode nos oferecer. Nos Salmos, nós conseguimos entender melhor a nós mesmos e o trabalhar de Deus. E hoje, vamos juntos olhar para um salmo que tem muito a nos enriquecer, tem muito a nos ensinar. Um salmo que fala da alma de um homem e o trabalhar do Senhor. Nas palavras do salmista, por 3 vezes, ele questiona a si mesmo perguntando: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No verso 5 do capítulo 42, no verso 11 do Salmo 42 e no verso 5 do Salmo 43. 3 vezes ele repete e ele faz esta pergunta a si mesmo. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que isso aqui está demonstrando? Isso demonstra o estado da alma de um homem. Isso demonstra o interior, as emoções de um homem. As reflexões, né, o meditar do coração, da alma de um homem. Vemos aqui as palavras de um homem passando por uma grande aflição. Vemos aqui as palavras de um homem que a sua alma se encontra num estado de abatimento, está abatida. Vemos aqui as palavras de um homem com sua alma perturbada. Este é o estado de um homem. Estas são as palavras de um homem que diz a si mesmo: porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Qual é o estado desse homem? Qual é o estado da alma desse homem? Este homem se encontra com a alma abatida. Este homem se encontra com a sua alma perturbada. Vemos o homem perguntando e questionando a si mesmo: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A pergunta que ele faz é: por que estás abatido? Por que te perturbas? A pergunta é: por quê? Este homem queria saber por quê da sua aflição, do seu abatimento, da sua perturbação, o que era que estava abatendo a sua alma, o que era que estava perturbando a sua alma. Por que daquela aflição? Por que daquele abatimento? Por que daquela perturbação? Este homem procurava e investigava em tentar entender a razão por que a sua alma se encontrava nesse estado. Este é um homem que quer saber porque a razão do estado da sua alma abatida, perturbada, em conflito, em aflição. Este é um homem que procura entender a resposta, é um homem que procura resposta para os anseios e as necessidades que envolvem a sua alma. Por que te perturbas? Por que estás abatida, ó minha alma? Hoje nós vamos mergulhar nas reflexões desse homem e procurar entender as respostas que ele encontra para si mesmo, as respostas que esse homem encontra ou procura para a sua alma. Lindo dos Salmos é que você vê muitas vezes isso. São palavras de um homem em direção ao seu Criador, ao seu Deus,
mas são palavras que tentam buscar em Deus, buscar no Senhor respostas para as questões que envolvem a sua alma, o seu coração, o seu interior. Quando olhamos para esse texto, olhamos a alma de um homem. Quando olhamos para esse texto, podemos ver também a alma da nossa alma, o nosso coração. Vemos um homem questionando e procurando responder o porquê do abatimento da sua alma. Assim muitas vezes a gente se encontra, procurando responder e entender o porquê, o estado da nossa alma, que se abate, que se perturba, que se aflige. Vamos hoje olhar para esse homem, vamos hoje olhar para essas declarações, para esse texto e procurar respostas para que ele encontrou e que pode muito nos ajudar também a olhar para a nossa alma, a olhar para o nosso interior e tentar entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos ler de novo, verso 1 ao verso 4 do Salmo 42. Alguém lê para mim, por favor. Verso 1 ao verso 4. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A pergunta que esse homem faz a si mesmo é: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse homem quer saber o porquê, né, sua alma se encontra nesse estado de abatimento e de perturbação. Veja só as conclusões que ele mesmo chega. Por quê? Em primeiro lugar, por que este homem se vê, né, com a sua alma abatida e perturbada? Ele diz, verso 1 e 2: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eis um homem aqui que descobre que sua alma tem o que, irmãos? Algo acontece na sua alma, algo está na sua alma. Ele tem algo na sua alma. O que ele descobre? Ele descobre que em sua alma ele tem o que? Sede de Deus. Eis um homem que descobre que sua alma anseia e precisa ser o que? Saciada por Deus. Assim como nós precisamos, o nosso corpo precisa ser saciado pela sede, por água. Assim ele descobre que a sua alma também tem sede e anseia e precisa ser saciada por Deus. Nós falamos, né, nos outros salmos, que o Senhor era o que para Davi? O manancial do que? De água viva. Aqui a gente vê um homem que anseia por quê? Exatamente pelo manancial da água viva. Vemos aqui um homem que anseia saciar o que, irmãos? Não o corpo, mas a alma por Deus. Em sua alma há um espaço que carece de Deus. Em sua alma há um anseio que poderá ser preenchido somente por Deus. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sua alma suspira por Deus. Este homem descobre em si, em sua alma, uma grande necessidade. Assim como uma corça sedenta anseia pelas correntes das águas, assim a alma deste homem anseia pela presença de Deus, anseia se saciar na presença de Deus. Este homem se vê como alguém que anseia saciar a sua sede profunda em Deus. Este homem descobre que para a sua alma Deus é uma corrente de águas em terras
secas. Este homem descobre que para sua alma Deus é corrente de águas em terras secas. Eis um homem que muito anseia, que suspira, como corça pelas correntes das águas. Este homem anseia, suspira, saciar a sua alma em Deus. A minha alma, ele diz, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, então por que o abatimento desse homem? Porque a sua alma está abatida. Porque a sua alma se encontra num estado de perturbação. Porque a sua alma tem sede de Deus. Porque a sua alma anseia pela presença de Deus. Porque sua alma anseia provar da graça, do amor, da paz, da alegria de Deus. Porque sua alma anseia em ser ministrada pela presença de Deus, acolhida pela presença de Deus. Sua alma tem um espaço enorme a ser preenchido, um espaço tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Este homem, irmãos, retrata a todos nós. Este homem descobre que a alma do homem precisa da presença de Deus. Sem ele, ela facilmente pode se abater. Ela facilmente pode se perturbar. O que esse homem está descobrindo com aquela reflexão, com aquela perturbação na sua alma, com aquele abatimento, é que a sua alma precisa do que, irmãos? De Deus. Que a sua alma tem que ser tocada por Deus. Que a sua alma tem que ser saciada por Deus. Que a sua alma tem que ser, o quê? Preenchida por Deus. Esse homem precisa de Deus. Aonde? Em sua alma. Em sua alma. Esse homem precisa do que, irmãos? De Deus. Então a primeira coisa que esse homem descobre é que a sua alma, ela tem sede. Em segundo lugar, por que este homem vê sua alma abatida e perturbada? Ele diz no verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto dizem continuamente: o teu Deus. Note só, eis aqui um homem que sua alma há o quê? Tristeza. Tristezas contínuas. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Esse homem se vê em um estado de tristeza profunda e duradoura. Dia e noite ele se alimenta de lágrimas, ou seja, ele se vê ali chorando. Ele se vê em tristeza profunda. A palavra diz que continuamente dizem a ele: o teu Deus, onde está? Por que esse homem chora? Por que esse homem está em tristeza? Este homem tem sua alma triste, abatida, perturbada, pois ouve continuamente uma voz que lhe diz: onde está teu Deus? Note só que o abatimento da alma desse homem é alimentado por uma voz que o oprime, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Uma voz que o tenta convencer que Deus não está presente naquele momento em que a sua alma se encontra abatida e perturbada. Esse homem ouve uma voz que pergunta: onde está seu Deus? Esta voz continuamente o leva a questionar se Deus está ou não presente naquele momento na sua vida. Esta voz, ao questioná-lo desta forma, é como se dissesse: você que tem sede de Deus, você que anseia por Deus, cadê Deus para saciar?
você tem sede de Deus, se sua alma anseia por Deus, por que ela se encontra assim abatida? Por que ela se encontra assim perturbada? Onde está teu Deus? Olha o verso 10, como isso perturba, como isso abate. Eu diria que nada mais abate como isso do que essa vozinha. Olha o verso 10, ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: teu Deus onde está? Note que a perturbação e o abatimento ocasionado por aquela voz leva este homem a problemas físicos. Ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Isso é o que a gente chama hoje do que, irmãos? De doenças psicossomáticas, né? Doenças físicas ocasionadas por um reflexo de um sério estado da alma e das emoções. A gente, na ciência, vai falar isso no último século, sobre as doenças psicossomáticas. A Bíblia fala isso já há quase 4.000 anos. Onde está o teu Deus? Aquela voz fala para ele, pergunta para ele, e ele se vê sendo abatido, perturbado por essa voz, a ponto dos seus ossos serem esmigalhados. Ele sente por dentro a sua estrutura como se fosse oprimida, esmigalhada. Olha isso. Tamanha aflição da alma desse homem. Tamanha dor dentro da alma desse homem. Tamanho abatimento dentro da alma desse homem. Não é à toa que 3 vezes ele tenta achar uma resposta. Né? Ele não está uma vez. Ele não se contenta em perguntar para si mesmo uma vez. Ele pergunta uma vez, depois ele pergunta a segunda vez, e depois ele pergunta 3 vezes. Por quê, irmãos? Porque o estado da sua alma, o abatimento dentro da sua alma, a perturbação dentro da sua alma é grande, a ponto dos seus ossos sentirem. Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, ele se sente insultado, dizendo: onde está o teu Deus? Porque a gente vê aqui um quadro muito comum na hora da luta, da adversidade, do problema, né? Vem essa vozinha que pergunta: cadê Deus? O seu Deus. Cadê o teu Deus? Você está passando por essa aflição, você tem sede de Deus, cadê? Onde está? Então, em segundo lugar, uma voz que me insulta, uma voz de adversários, que diz continuamente, ela diz: o teu Deus onde está? Em terceiro lugar, porque este homem vê sua alma abatida e perturbada. Ele diz no verso 4: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em precisão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que a alma desse homem está abatida e perturbada? Repara só, irmãos. Esse homem vê a sua alma abatida, pois se lembra de algumas coisas que o fazem sofrer. Este homem tem sua alma abatida por suas memórias, por suas lembranças. Ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Olha, repara só, as memórias, o lembrar faz com que a sua alma se derrame. As memórias, as suas lembranças trazem para a sua alma abatimento, trazem para a sua alma isso que ele chama de se derramar. Agora note que interessante. Repare que as suas lembranças, elas não são ruins.
Ele diz, lembro-me destas coisas. Que coisas são essas que ele está lembrando? Olha só o que é. Ele diz assim, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Do que esse homem está lembrando? Esse homem está se lembrando do quê? De momentos passados da sua vida, mas momentos de louvor, de alegria, de festa com Deus e com outras pessoas. Ele se vê ali na multidão das pessoas, indo para a casa de Deus com louvor, com alegria, em festa. E interessante que ele fala, né, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava. Era ele que os guiava, ele tinha uma influência entre as pessoas. Agora, olha só. Então, ele está lembrando aqui de momentos da sua vida passados. Mas momentos o quê? Bons. Momentos que ele tinha influência sobre as pessoas. Momento que ele guiava as pessoas. Momento que entre eles, né, entre ele e essas pessoas, quando iam para a casa de Deus, iam com alegria, iam com louvor, iam com festa. As suas memórias são boas, elas não são ruins. São boas memórias, são boas lembranças. Mas aquilo que um dia foi para ele momentos de alegria, agora se tornaram memórias dolorosas. Por quê? Isso porque em seu presente, no seu momento, na sua vida, no presente, na hora que ele está se questionando, na hora que ele está lembrando disso, ele já não estava mais vivendo um momento como aquele. O momento agora já não é mais de alegria, de louvor, de festa. No presente ele vê a sua alma abatida, no presente ele vê a sua alma perturbada, ele vê se vê insultado, ele vê uma voz que o questiona, ele vê os seus ossos sendo esmigalhados. Ou seja, no presente ele não vivia tempos de alegria, e ao lembrar-se de tempos de alegria, isso o abatia, isso o perturbava. O verso 6 também confirma isso, quando ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Daí olha só, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Olha só, este homem se abate ao lembrar de tempos quando ele se via nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro ou colina de Mizar. O que isso significa? Esse homem está recordando de outros tempos de abundância e fartura. Quando ele cita que as terras do Jordão, o Monte Hermon, este outeiro, ou seja, a colina de Mizar, ele está falando de uma região ali, né, na região de Israel, que é muito fértil e próspera, até hoje. Consideram essas terras aqui como se fosse um paraíso, um jardim no meio de desertos. Se você olhar para Israel e ao redor de Israel, essa área, ela é cercada de desertos. E ele está lembrando de uma época que ele se via num jardim, num deserto, num paraíso, vamos dizer assim. Mas isso hoje o abate, porque ele já não está mais nesse paraíso, porque ele já não se vê mais nesse jardim. Ao ver, ao lembrar, tudo isso abate a sua alma, perturba, é como se ele dissesse assim: não estou mais vivendo esse tempo. Mas ao lembrar disso, isso me machuca, isso me abate. Nós vemos aqui as emoções de um homem. Em resumo, eis um homem que se vê em abatimento e perturbação, porque a sua alma tem anseio por Deus. A sua alma, né, leva a questionar onde está Deus naquele momento. E a sua alma, quando se liga às suas memórias e às suas lembranças de tempos bons, tempos no passado, isto o faz sofrer, isto o faz ser abatido e perturbado. Ele olha para a sua vida e hoje fala: onde está esse tempo? Onde está o Senhor? Eu tenho sede de Deus. Ele está no momento que ele está em sede.
Então, irmãos, olha só. A gente vê aqui o estado, como se fosse um diagnóstico, um raio-x que se perturba pela ausência da presença de Deus na sua alma, a sede que ele tem para ser saciado por Deus na sua alma. E ele se perturba porque ele ouve uma voz que o insulta, que o questiona. Onde está Deus nesta hora, neste seu abatimento, neste momento onde a sua alma se derrama, onde os seus ossos estão sendo esmigalhados? E ele se abate porque as suas memórias, embora sejam boas memórias, quando conectado ao momento da sua vida, aquilo lhe abate, porque o faz pensar em outros momentos, em outras horas. A gente passa por momentos muito parecidos com esses. A nossa alma vira e mexe, trafega caminhos muito semelhantes a esses. Há momentos onde esta voz que insulta também nos faz ser abatidos, também nos faz ser perturbados. Há momentos onde a sede é tão grande, que parece ser tão grande que ninguém, nem mesmo Deus, é capaz de suprir. Há momentos que as nossas memórias, mesmo bons momentos, de boas memórias, elas nos fazem o quê? Sofrer, elas nos fazem ser abatidos, porque ao conectarmos ao momento da nossa vida, ao presente, e ao fazermos um paralelo entre os dois momentos, aquilo nos deixa abatidos, nos deixa perturbados. A alma de um homem, o coração de um homem, os sentimentos de um homem. Agora olha que lindo. Então esse homem chega a uma conclusão muito interessante. Lembra-se que ele está se questionando. Lembra-se que ele está o quê? Buscando respostas. O porquê, do abatimento da sua alma. O porquê desse sofrimento, desta perturbação. Então este homem chega a uma conclusão. Veja o Salmo 42, no verso 7, ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Este homem chega a uma conclusão, e eu te pergunto, que conclusão é essa? Um abismo chama outro abismo. O que mais? Esse homem chega a uma conclusão. Até a morte, né? Uma tristeza atrás da outra, uma desgraça atrás da outra, até a morte, né? Bom, está relacionado à morte, mas a gente vai entender o que ele está falando. Bom, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas, repara que duas vezes ele fala tuas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Sabe o que mais esse homem descobre? Esse homem também faz uma descoberta, não só o porquê ele está sendo abatido, mas a principal razão pela qual ele passa por aquele momento. Sabe o que mais esse homem descobre? Sabe o porquê, afinal, sua alma está abatida e perturbada? Em resumo, acho que a gente pode dizer o seguinte: este é um homem que está sendo profundamente trabalhado por Deus. Este é um homem cuja alma está sendo transformada por Deus. Deus estava trabalhando na alma deste homem. Deus não estava trabalhando simplesmente nas circunstâncias da vida desse homem, nas coisas relacionadas à vida desse homem. Nós vemos nesse texto, nesse salmo, a ação de Deus, sabe aonde, irmãos? Na alma de um homem. Que é o que a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar. A ação de Deus, o trabalho de Deus, sabe aonde? Na alma. A
gente tem costume a orar e pedir pelas circunstâncias, aí a gente consegue enxergar, às vezes, o agir de Deus, quando as circunstâncias começam a mudar, a gente fala, olha o que Deus agiu, olha o que Deus está fazendo e tal. Mas hoje a gente tem uma dificuldade tão grande, eu diria que imensa, para entender e enxergar o trabalhar de Deus, o agir de Deus na alma, na nossa alma, no nosso interior. Repara só as palavras desse homem. Ele diz, em primeiro lugar, vamos por partes, um abismo chama outro abismo. Aqui vemos um homem que se sente aonde, irmãos? Um abismo. Um abismo. Um abismo que chama outro abismo. Ou seja, de abismo a abismo. Sabe o que ele quer dizer quando ele fala isso? Um abismo chama outro abismo? Aqui vemos um homem que se sente, mergulhando em um abismo que chama outro abismo, ou seja, um abismo sem fim. É abismo e mais abismo. Se não dera somente um abismo, ainda tem mais abismo e mais abismo e mais abismo. Ou seja, o abatimento, como nós já vimos aqui, a dor desse homem é tamanha, tão grande, que ele se vê num abismo sem fim. Ele não enxerga uma saída, né? Não enxerga. É um abismo que chama outro abismo. É assim o estado da sua alma, é assim que ele se sente. Eis o tamanho do abatimento, da perturbação desse homem. A gente não está falando de qualquer perturbação, de qualquer abatimento. Então, olha só, sobre este abismo que chama outro abismo, ele diz assim: ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Note só que ao relatar esse abismo, ele se remete a alguém ou a algo que tem passado por sobre ele. Ele diz: ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ao fragor, sabe o que é o fragor? Ao estrondo das tuas catadupas, ou seja, das tuas torrentes, das tuas cataratas. Sabe aquele barulho? Sabe grandes volumes de água sendo derramados? Sabe aquele barulho que aquilo faz? Ele está falando, a este estrondo das tuas cataratas, das tuas torrentes. Aí ele diz assim, olha só, todas as tuas ondas e vagas, ou seja, águas agitadas, vagas são águas agitadas, passaram sobre mim. Note que esse homem se vê sendo mergulhado em fortes águas, águas agitadas, como de uma catarata, que trovejam estrondosamente sobre ele, sobre a sua alma. Esse homem vê uma catarata de alguém passando por sobre ele. Ele diz, as tuas catadupas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esse texto é maravilhoso, irmãos. O que a gente está vendo aqui, eis aqui uma alusão, ou seja, uma menção indireta à obra de Cristo em nós com a morte e ressurreição. Nós estamos vendo aqui um homem passando por um tratar de Deus que nós podemos resumir, em palavras de o batismo ou o sepultamento, a união em Cristo Jesus. O mesmo salmista em outro salmo declarou assim, no Salmo 88, verso 3 ao verso 7, olha, o mesmo salmista, ele declara assim, esse salmista é um dos filhos de Corá, só para a gente situar quem está falando aqui. Esse mesmo salmista disse assim, Salmo 88, verso 3 ao verso 7, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos,
como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, plural, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Repare só que em suas palavras esse homem declara que está passando por um processo de morte, de sepultamento. Novamente ele cita as ondas, as tuas ondas me abatem. Novamente ele cita os abismos, que para ele são lugares tenebrosos, como uma profunda cova, lugares onde os mortos são atirados, onde os mortos jazem na sepultura. Ele diz: a minha vida já se abeira da morte, sou contado com os que baixam a cova. Irmãos, esse homem está passando por um processo que nós chamamos de morte e ressurreição. Quando nós falamos de trabalhar da alma de Deus em nossa alma, nós falamos de morte e ressurreição, nós falamos de batismo, nós falamos de sepultamento, nós falamos de união com Deus. Deus separa um modo para trabalhar na alma do homem, irmãos. Deus preparou um método para trabalhar na alma do homem. E esse método, queira eu ou não, é morte e ressurreição. Sobre isso Jesus disse assim, só me ouçam. Jesus disse assim, lá em João capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que Jesus fala sobre nascer da água. O salmista vê as águas, as correntes de Deus, as ondas de Deus, as vagas de Deus passando sobre ele. E Jesus fala sobre nascer das águas. Pedro sobre isso disse assim, em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. Os quais no outro tempo foram desobedientes, ele está falando do povo de Israel, quando a longanimidade de Deus o aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, na verdade está falando de todas aquelas pessoas, da arca de Noé, não do povo de Israel, desculpa. A saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Olha só, Pedro traz à memória aquele texto, aquele trecho da história de Israel, onde Noé e mais 8 foram salvos, e aí ele coloca assim, da seguinte maneira: salvos pelas águas. Aí ele continua, repara só, no verso 21 ele diz: aquelas águas, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro, ao falar sobre esse assunto, ele fala sobre sermos salvos através da água, através do batismo, por meio da ressurreição de Jesus. Paulo, ao dizer sobre isso, diz em Romanos, capítulo 6, verso 3 a 5, diz: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha onde nós fomos batizados. Na sua morte. Olha, Pedro, se você ligar os textos, Pedro fala sobre
sermos salvos através da água pelo batismo. Paulo fala que nós fomos batizados na morte de Cristo. Nós passamos por onde? Fomos, aí ele continua, Paulo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha só, irmãos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo fala sobre todos nós sendo batizados em Cristo, sepultados com ele na morte pelo batismo, unidos com ele em sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, quando a gente olha para o texto, para o salmista, o que está acontecendo com ele? Um sepultamento da sua alma. A sua alma está sendo unida à alma de outro. O seu interior está passando por essa salvação pela água. Esta nova indagação de uma boa consciência para com Deus. Este ser sepultados com Cristo na sua morte, unidos com Ele. O que de fato representa o batismo ou o nascer das águas, que a gente falou, que Jesus falou, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João Batista nos ajuda a entender claramente isso, ao relacionar esta obra de Deus ao arrependimento e ao Espírito. Ele diz assim, João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 11: Eu vos batizo com água. Eu vos batizo o quê? Com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João relaciona esse trabalhar de Deus, esta questão do batismo, ao arrependimento e ao nascimento do Espírito, ao ser batizado pelo Espírito. Duas coisas precisam acontecer quando Deus está trabalhando na alma do homem, que é o arrependimento e é a introdução do Espírito na alma do homem. É o batizar com o Espírito, é a união com o Espírito de Deus, é a união com o Espírito do seu Filho, é a união com o Espírito de Cristo. Mas isso, irmãos, é um processo de morte e ressurreição. Só vem com arrependimento. Só vem com arrependimento. Então o que vemos aqui, irmãos? Vemos aqui um homem cuja alma está sendo abatida, ou seja, trabalhada por Deus para um novo nascimento, para o arrependimento, para uma nova vida em Deus. Paulo sobre isso também disse aos Coríntios, lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, verso 9, ele diz: Agora me alegro porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Este homem é um lindo exemplo do operar de Deus no homem. Onde está o teu Deus? Perguntaram para ele. Talvez ele dissesse depois desta contemplação da sua alma sendo mergulhada em algo de Deus. Talvez ele dissesse: eu estou sendo unido a Deus. Eu estou sendo mergulhado em Deus. Eu estou sendo feito nova criatura em Deus. Eu estou passando por um processo de morte e ressurreição em Deus. A minha alma, o meu ser, o meu espírito está sendo unido ao Espírito de Deus. Deus está me abatendo para que haja o arrependimento, segundo Deus. Para que haja uma transformação, segundo Deus. Para que haja um mudar, segundo Deus. Esse homem tem a sua alma sendo operada pelas mãos de Deus,
Deus está operando na alma, no interior da vida desse homem. Agora, olha só. Não acaba por aí, né? A gente tem mais coisas para entender e para aprender aqui nesse salmo que é lindíssimo. Veja só como esse homem permite o trabalhar de Deus e busca a resposta para a sua alma abatida e perturbada, única e exclusivamente em Deus. Verso 8 ao verso 9. Alguém lê para mim, por favor, do 42. Salmo 42, verso 8 e verso 9. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Olha só, irmãos, esse homem está passando por um processo onde as ondas e as vagas de Deus passam sobre ele. E a gente entendeu que isso é um processo de morte e ressurreição. Esse homem, ele se vê em abatimento. A sua alma está abatida. A sua alma se perturba dentro dele. Agora, olha só o que ele diz aí no verso 8. Ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Gosto disso, ele diz: contudo, ó Senhor, é como se ele dissesse, irmãos, minha alma está abatida e perturbada, tenho sobre mim as ondas de Deus, o seu trabalhar, tenho sobre mim o operar profundo de Deus na minha alma. Contudo, irmãos, ele diz contudo, ou seja, apesar disso, ainda assim, o Senhor, a resposta é o Senhor, a resposta vem do Senhor. E ele diz assim: o Senhor, o que? Durante o dia me concede a sua misericórdia. Olha que lindo, irmãos. Tenho minha alma abatida e perturbada, contudo, quando olho para o Senhor, quando eu olho para o Senhor, eu vejo que Ele durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Contudo, o Senhor me concede a sua misericórdia. Esse homem está com a alma sendo trabalhada por Deus. Alma abatida, alma perturbada, ele se vê num abismo, que chama um outro abismo. Mas quando ele olha para Deus, quando ele consegue enxergar Deus, ele diz: contudo, o Senhor, apesar disso, ainda assim, mesmo que passando por isso, o Senhor me concede a sua misericórdia. Ainda assim, o Senhor me concede a misericórdia. Ainda neste estado, ainda por conta de tudo isso, ainda assim o Senhor me concede a sua misericórdia. Irmãos, no abatimento da nossa alma, devemos crer na misericórdia do Senhor. Devemos crer em um Deus de misericórdias. O que ele enxerga é um Deus de misericórdia. O que ele está passando é porque ele vê um Deus, irmão, sabe do que? De misericórdia. Paulo também aos Coríntios diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Isso está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Deus de misericórdias. Irmãos, por que Deus trabalha na nossa alma? Por que muitas vezes precisamos ser abatidos e às vezes até perturbados? Irmãos, porque Deus é Deus de misericórdia. Paulo tinha dito: fostes contristados segundo Deus para arrependimento. Isso é misericórdia.
misericórdia. Devemos crer em um Deus de misericórdia. Devemos aguardar e enxergar sempre em um Deus de misericórdia. Agora, outro ponto importante, olha só. O salmista também diz assim: uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar e eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Veja só, irmãos. Nesse processo, onde esse homem se vê sendo trabalhado por Deus, onde ele se vê, a sua alma sendo abatida e perturbada, este homem descobre um excelente recurso que o ajuda muito a passar por esse processo. E eu te pergunto, que recurso é esse? A oração. Irmãos, ele diz assim: uma oração ao Deus da minha vida. Irmãos, do verso 9 até o final do capítulo 40, do Salmo 43, sabe o que a gente vê aí? As palavras de uma oração. O que nós vemos é um homem em oração. Não tem recurso melhor, mais precioso em momentos onde estamos sendo trabalhados por Deus, momentos onde a nossa alma está sendo tocada por Deus. Nós precisamos nos dobrar e nos voltar a Deus em oração. Uma oração ao Deus da minha vida. Eis um homem com a sua alma batida, mas que ora a Deus. É um homem que a sua alma está sendo perturbada, passando por muitas coisas, mas que ora a Deus, mas que se volta a Deus em oração. E ele ora dizendo assim no verso 9: digo a Deus, minha rocha. Olha o que ele vai falar para Deus, irmãos. Olha o que esse homem vai orar a Deus. Ele diz assim: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Sabe o que significa olvidaste? Não, esquecer. Ele diz assim a Deus: por que se esqueceste de mim? Acho isso lindo, irmão. Sabe o que significa isso aqui? Este homem encontra a liberdade em Deus para procurar entender o porquê ele se sente esquecido por Deus. Ele procura uma resposta em Deus para aqueles que o perguntam, o questionam continuamente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ele fala assim: deixa que eu vou perguntar para Deus: Deus, por que se olvidaste de mim? Eu tenho me sentido abatido, perturbado e esquecido. E ele faz isso aonde, irmãos? Na presença de Deus. Ele faz isso diante de Deus. Ele diz assim: digo a Deus. Ele não está dizendo isso a mim ou a você, ele está dizendo isso a Deus. Por que te olvidaste de mim? Esse homem se vê necessitado de respostas, irmãos, vindas da parte de Deus para seus sentimentos e anseio da alma. Ele se vê lembrando de coisas e abatido. Ele se vê esquecido. Ele se vê perturbado com aqueles que continuamente questionam onde está o teu Deus. E ele faz assim: eu vou em Deus buscar a resposta. Senhor, por que te olvidaste de mim? Ele faz isso de maneira gentil. Ele faz isso de maneira adequada, mas ele faz isso em oração, em quebrantamento diante de Deus. Senhor, me responda. Minha alma está abatida, me sinto esquecido. E aí ele diz também: porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Olha o que esse homem em oração também diz a Deus. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Que opressão é essa, irmãos? É uma voz lá. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Que ele disse que ele estava sendo insultado e os seus ossos esmigalhados. É como se ele dissesse a Deus assim: Senhor, preciso da sua ajuda, pois não quero andar lamentando, reclamando, murmurando por conta da opressão dos meus inimigos.
Porque hei de andar eu lamentando, Senhor, eu estou na tua presença, eu estou buscando respostas de ti, fala comigo, não quero andar na opressão dos meus inimigos, não quero andar lamentando pela opressão dos meus inimigos, não quero andar reclamando, murmurando por conta da opressão dos meus inimigos. Senhor, me responde. Todo o Salmo 40 a Deus do salmista, que busca respostas de Deus para a sua alma. Alguém lê para mim de novo o Salmo 43, do verso 1 ao verso 5. O salmo inteiro do Salmo 43 é uma oração a Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e tenha a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és, ó Deus, tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Olha só, em resumo, veja só em oração o que esse homem está orando, o que esse homem está clamando. Ele diz assim, ele clama aqui, ó. Ele clama por justiça, ele diz, faz-me justiça, ó Deus, e pretém a minha causa. Ele clama por livramento, ele diz, livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele clama por luz, por verdade, por entendimento. Afinal de contas, há tantas perguntas a serem respondidas por Deus. Ele diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Este homem clama pela alegria do Senhor, pelo contentamento na presença do Senhor. Ele diz, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Esse homem clama por alegria na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque a sua alma se encontra em abatimento e em perturbação. Irmãos, nós vemos aqui o que? Um homem sendo trabalhado por Deus, mas que em Deus busca resposta, que em Deus procura conhecer e entender. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse homem em Deus, em oração, ele clama, ó Senhor, faz justiça, ó Senhor, traz livramento do homem fraudulento e injusto, ó Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Não tem coisa melhor do que receber a luz de Deus para aqueles que vivem num estado de abismo, que chamam outro abismo. Ele diz, Senhor, alegra meu coração, Senhor, Tu és a minha grande alegria. Clama pela alegria do Senhor. Ou seja, irmãos, como esse homem permite o trabalhar de Deus? Crendo na misericórdia de Deus, e em oração ele se derrama ao Senhor, expondo a sua alma, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as coisas que ele não entende, que ele não tem resposta em si mesmo. Ele expõe a sua alma diante do seu Criador, diante do Deus que para ele é uma rocha. O que acontece é que esse homem em oração, ele passa a então buscar se fincar, irmãos, aonde? Na rocha. Mesmo cheios de questionamentos, temores, dores, aflições, abatimentos e perturbações, eis um homem que se derrama diante da presença de Deus em oração, em clamor. Eis um homem que se busca fincar os seus pés na rocha. Irmãos, não tem nada que é mais importante para nós do que fincar, sabe o que? As nossas emoções, a nossa alma na rocha, que é o Senhor, que é Jesus.
Por que te perturbas dentro de mim? Por que te abates? Por quê? Porque nós precisamos ir para a rocha. Nós precisamos estar na rocha, fincados na rocha. Para finalizar, Salmo 42, verso 5, novamente, ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, irmãos, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Como vimos, por 3 vezes o salmista procura entender o abatimento da sua alma, perguntando a si mesmo, ele repete 3 vezes, e ele se questiona 3 vezes: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? 3 vezes ele se pergunta, ele se questiona. Agora olha só, isso é verdade, 3 vezes ele se vê questionando, mas também são 3 vezes que este homem, olha só, declara a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Este homem tem em si sua alma batida, esse homem, tem em si uma experiência um tanto profunda e dolorosa, mas também tem força, fé e esperança para declarar a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus. Em outras palavras, ele diz: o que você deve fazer, ele está falando para si mesmo, é esperar em Deus, em oração, crendo na misericórdia de Deus. Espera em Deus. Por quê? Ele diz: pois Deus é o meu auxílio e o meu Deus, eu ainda o louvarei. Eis um homem que a sua alma está abatida e passando por um processo muito doloroso do trabalhar de Deus, mas ele declara para si mesmo: eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é meu Deus. Irmãos, tenho algo a dizer àqueles que se encontram com a alma abatida e perturbada. Para estes eu digo: espere em Deus, pois ainda você o louvará, a Ele que é o seu auxílio e o seu Deus. Assim como este homem dizia a si mesmo: espera em Deus, na rocha. Hoje eu gostaria de orar especificamente por essas questões que envolvem a nossa alma, questões que envolvem a alma abatida e perturbada, questões que envolvem o trabalhar de Deus, questões que envolvem a esperança em Deus, a fé na misericórdia de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, por essa palavra, Senhor, e pela consciência que o Senhor me dá do alcance dela. Eu oro, Pai, porque tenho consciência que hoje muitos se encontram num estado de abatimento e perturbação da alma. Talvez num estado tão profundo assim como era este homem, este salmista, a ponto de ver os seus ossos sendo esmigalhados. Senhor, Pai, assim como está na Tua palavra, Senhor, que todos estes possam também enxergar o Senhor como Deus de misericórdia. Que eles possam enxergar no Senhor, Pai, a condição de buscar em Ti, no Senhor, as respostas e os anseios para a sua alma, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que aquele que nos ouve e que passa por um estado assim de abatimento da alma, Senhor, que também possam declarar: eu espero em Deus, eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio para o louvor do Teu nome, Senhor. Oro também, Pai, que estes
possam entender o teu trabalhar, o teu agir, e assim como este salmista, permitir, Senhor, que as tuas ondas venham passar por eles, para que eles possam, assim como é dito em Cristo, nascer da água e do Espírito, Senhor. Assim como diz na tua palavra, serem unidos a Cristo, serem transformados pela ressurreição e pela morte da união com Cristo Jesus. Que eles possam permitir, Pai, o trabalhar do Senhor nas suas almas, a ponto de dizerem: Ele agora é a minha rocha. Para o louvor do teu nome, Senhor, para o engrandecer do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Se você quer orar, fique à vontade.